Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você passa pela situação em que quando você vai fazer algo importante na sua vida, você perde o timing, sabe? Como se você só perdeu o tempo. Você fez a coisa certa, mas um pouco depois você perdeu ali, chegou atrasado na hora que ele era para chegar na hora certa, na coisa importante, ou você ia lançar uma coisa e não lançou e perdeu a oportunidade, ou quando você faz algo legal e você chega, alguém já fez primeiro, esse vídeo é para você. Hoje eu quero compartilhar com vocês um insight de uma crença limitante, de um padrão de comportamento emocional e inconsciente limitante que eu estava vivendo na minha vida, e eu tive esse insight gravando um vídeo aqui do canal. Eu estava falando no meio de um vídeo, o insight me atravessou, porque eu já estava percebendo um padrão de comportamento, eu estava já me questionando, sabe, sobre o porquê isso estava acontecendo, mas eu ainda não estava entendendo, né, qual era a conexão inconsciente, qual era a conexão com crenças, com o padrão de comportamento que isso tinha dentro de mim. Eu sabia que tinha algo ali, mas não sabia o que era e como aquilo estava estruturado. E no meio de um vídeo, essa resposta chegou e eu quero compartilhar com vocês porque é muito poderoso. É muito poderoso. É muito poderoso mesmo. Mas, antes de tudo, né, eu peço a sua licença para que eu possa reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente eu reverencio a toda a espiritualidade que nos auxilia, que nos acompanha, nos ensina, nos acolhe, nos guia. Humildemente eu reverencio o Senhor Superior, humildemente eu reverencio meu Senhor Shri Ganapati, minha Senhora Mahalakshmi, minha Senhora Saraswati Devi, minha Senhora Madurga, minha Senhora Chandika. Humildemente eu reverencio meu Senhor Mahadeva, meu Senhor Shuraman e a Divina Consciência manifestadora de tudo que é em todas as suas expressões. Seguinte, gente, vou contar uma história, né? Para vocês perceberem como que isso é profundo, né? Eu tenho vivencio, né, um padrão de personalidade onde eu sou uma pessoa organizada. Eu sou uma pessoa organizada, sou uma pessoa que preza pela organização, que preza pelos métodos e pelos processos. Então, eu sou uma pessoa que eu vejo as coisas e eu enxergo ali um passo a passo, eu enxergo ali uma sequência do que é importante, eu enxergo ali, sabe, a organização, como que a organização daquilo pode ser feita de uma forma a otimizar algo. Então, quando eu chego, por exemplo, no ambiente, às vezes eu mudo as coisas de gaveta, as coisas de lugar. Por quê? Porque eu vejo que da forma como está organizada, elas não são tão fáceis de serem usadas, elas não são tão úteis de serem usadas. E isso é muito natural para mim. E quando uma pessoa, por exemplo, ela está conversando comigo e ela está me contando algo, seja, né, em atendimento, em mentoria, enfim, em treinamentos, quando eu estou dando treinamentos, ou até mesmo uma pessoa quando está conversando comigo, algo aleatório, a minha cabeça ela já é treinada para isso, para pegar ali e organizar as coisas. Só que mesmo tendo essa estrutura, né, de personalidade, mesmo tendo essa estrutura mental, mesmo tendo essa capacidade, quando eu ia fazer os meus projetos, eu não tinha essa organização e em muitos momentos eu fazia as coisas sempre na última hora, sempre atrasado, sempre perdendo o prazo, ultrapassando o prazo. Quando eram encontros ou coisas importantes para dar saltos de crescimento na minha vida, eu me atrasava para chegar nos lugares, eu saía em cima da hora. E o mais doido de tudo isso é que, mesmo quando eu acordava muito antes, algo acontecia para que eu me atrasasse, sabe? Mesmo que eu soubesse que eu tinha que fazer aquilo, eu tivesse tempo, eu ficava ali, sabe? Parecia que algo me segurava, eu não sabia o que que era, mas eu não tinha interesse de fazer naquele momento, eu queria fazer depois, até que eu ficava em cima da hora e perdia o prazo para fazer. E eu ficava me questionando sobre isso, né? Poxa, mas por que que eu consigo, ao mesmo tempo, ser tão organizado, mas em coisas específicas eu não consigo me organizar? Sabe? Não fazia sentido em uma mente racional como a minha esse tipo de situação. Então, ali eu comecei, né, a querer questionar isso, a querer entender isso. E, né,
o insight, a virada, assim, né? Agradeço a consciência manifestadora, né? Pelos insights, né? Porque o espírito, né? A alma conversa com a gente através dos insights, sabe? Então são presentes que nós ganhamos, né? Da alma, do espírito, esses insights. E foi muito importante perceber que, olha só como que é, né? Eu sou, como vocês já sabem, o filho mais novo de uma família de 4 filhos. E sendo o filho mais novo, por uma série de questões da minha história de vida, eu, durante muito tempo na minha infância, e havia até me esquecido disso, né, me identificava, eu me identificava, né, porque é uma coisa que já foi. Eu me identificava com a ideia de que eu não podia fazer algo que os meus irmãos, que são mais velhos, ainda não tinham feito. De que eu não podia realizar algo que eles não tinham realizado. Que eu não podia alcançar algo que eles ainda não tinham alcançado, né? Ou que eu não podia desempenhar algo que eles não tinham desempenhado. Por quê? Porque para minha criança interior, a crença era de que se eu, né, fizesse algo que os meus irmãos ainda não fizeram, eles iam ficar tristes. E se eles ficassem tristes, eles iam ficar tristes comigo e eles não iam querer ficar perto de mim, eles não iam querer ter uma conexão comigo. Então, a minha criança interior, para preservar a conexão com os irmãos, ela foi criando uma crença de que eu precisava chegar por último, perder o time, perder o processo, então sempre me atrasar, sempre me anular. Para quê? Para garantir que eu não passasse na frente de nenhum dos meus irmãos. Olha que interessante isso. Como que a nossa mente ela cria estratégias para nos defender de frustrações emocionais. Porque amando, né, os meus irmãos como criança, em vários momentos, né, eu vivenciei experiências onde eu percebia que quando eles se frustravam com algo, eles se sentiam tristes, eles não gostavam, né? Eu acredito que todo ser humano é assim, né? Ninguém não é assim, né? Quando a gente se frustra, a gente tem uma tendência, né, a ficar meio chateado, a ficar meio para baixo. Então, como criança, sabe, eu olhava para a frustração, por exemplo, dos meus irmãos e eu não queria ser o motivo da frustração dos meus irmãos. Então, a mente foi criando essa crença. Só que, veja bem, os meus irmãos, eles são seres humanos, eles são pessoas, eles são, assim como eu, né? Almas que estão aqui reencarnadas, vivenciando as suas experiências. Então, naturalmente, todos nós vamos nos frustrar. Todos nós vamos, né, em algum momento ficar tristes. E isso é natural do processo da vida, né? Não tem nada de mais nisso. Só que como a minha criança acreditou nisso e em um dado momento eu me esqueci disso, esse impacto dessa crença fazia com que eu sabotasse sempre os meus planos e os meus projetos profissionais, os meus projetos de crescimento, os meus projetos de desenvolvimento dos meus objetivos. Por quê? Porque, mas e se algum dos meus irmãos ficar chateado com isso? E se ele se sentir ofendido porque eu alcancei isso e ele não fez aquilo? Mas só que natural na vida, né? Assim, as pessoas não fazem as coisas iguais, né? Cada pessoa tem os seus sonhos, tem seus objetivos. Então, os meus irmãos, por exemplo, eles têm os objetivos deles, eles têm os sonhos deles e eles estão vivendo a história deles, aquilo que eles acreditam, o que é comum, o que está tudo certo. Só que a minha criança interior, ela acreditava que de alguma forma, se eu fizesse aquilo que eu quero, se eu fizesse aquilo que eu desejo, que isso de uma certa forma iria incomodar algum deles. E isso acabou então fazendo com que esse processo de autossabotagem acontecesse na minha vida até os meus 30 anos. Então, durante 30 anos, né? Mais especificamente, né? Até agora, né? Os 34 anos, porque esse insight ele foi um insight recente. Até os 34 anos. Até os 34 anos, numa data específica, essa crença ainda me afetava. Quando eu enxerguei ela, aí eu entendi a raiz que segurava esse padrão de comportamento, de me atrasar,
de perder o timing dos projetos, de perder o timing, sabe, das propostas do que eu queria fazer, de mesmo sabendo fazer algo, não conseguir colocar aquilo em prática e sentindo, sabe, uma frustração comigo mesmo, de falar, poxa, mas se eu sei fazer isso, por que que eu não consigo colocar em prática? Se eu tenho a ideia na cabeça, por que que na hora que eu paro para escrever ela não sai nada? Sabe, se eu sei o que eu tenho que fazer, por que que eu tô, tipo, me sentindo, sabe, culpado de fazer isso, ou me sentindo mal de fazer isso, como se tivesse algo aqui, uma corda invisível me segurando, e essa era a corda invisível. Era a crença de que, se eu fizer, eu vou incomodar as pessoas que eu amo. Por exemplo, meus irmãos. E eu não quero incomodar eles. Então, a minha criança ficou marcada com essas memórias de ver, em momentos específicos, né, os meus irmãos como seres humanos, naturalmente, que passaram por situações onde eles se frustraram e eles ficaram tristes, e a minha criança olhou para aquilo e, como eu disse, falou: eu não quero ser o motivo da tristeza dos meus irmãos. E isso, como uma crença boba, que parece que não vai ter efeito nenhum, fez todo esse efeito em anos e décadas da minha vida. Então quer dizer que a responsabilidade é dos meus irmãos? Não, eles são seres humanos, eles estão vivendo a vida deles. Quer dizer então que a responsabilidade, né, a culpa, né, é da minha criança interior? Não, a criança interior ela só estava querendo o amor dos irmãos, ela só estava querendo participação, pertencer à família. Lembra quando eu falo para vocês que a nossa personalidade ela é uma forma de se adaptar à nossa infância para a gente pertencer à nossa família? Então, essas são as crenças limitantes das personalidades. A personalidade, né, que eu vivencio, ela, em um dado momento, acreditou então que eu precisava me segurar, perder o time das coisas, chegar atrasado, chegar depois das coisas que tragam crescimento, para que eu não, né, de certa forma, fizesse com que nenhum dos meus irmãos se frustrassem. Só que assim, isso foi uma criação dentro da minha mente, não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com os meus irmãos, foi a mente que criou, foi a imaginação da criança que achou que essa era uma boa solução e talvez naquele momento até fosse, né? Talvez naquele momento até fosse. E aí eu comecei a lembrar disso, sabe? Eu comecei a lembrar, por exemplo, de situações onde com amigos, porque essa crença ela foi começando a ser levada para outros lugares, onde com amigos, quando eu estava jogando, por exemplo, um baralho, e eu estava às vezes com um jogo ganho aqui, e eu fingia que não tinha aqui o jogo ganho e não ganhava do meu amigo ou da minha amiga para não deixar a pessoa triste. E às vezes a pessoa ia lá e ganhava, só que eu já tava com o jogo ganho na mão. Recentemente eu vivi isso com um amigo, a gente foi jogar Uno. Teve uma ou duas partidas, eu não me lembro se foi duas, mas uma eu tenho certeza. Eu tinha o jogo ganho na minha mão e eu não ganhei a partida para não deixar ele triste. Olha que interessante. Só que ali na hora que aconteceu aquilo, eu estava presente naquilo e eu estava consciente daquilo e eu permiti aquilo acontecer porque tinha algo mais forte ali fazendo com que aquilo acontecesse, mas eu fiquei consciente e atento. Eu não fingi que não vi aquilo. E isso também ajudou nesse insight. Foi um quebra-cabeça que veio montando, porque eu fiquei com aquele questionamento. Falei, por que eu tô fazendo isso? Por quê? Sabe? Eu tô levando a vida dessa forma. Por que que eu não posso frustrar a outra pessoa só porque eu gosto dela? Eu gosto dela, mas eu posso frustrar ela. Porque se a gente tá jogando e essa pessoa vai se frustrar porque ela perdeu, é uma frustração que ela precisa lidar. Ela vai ter que lidar com essa experiência. Só que naquele momento eu ainda não tinha entendido que aquela experiência ali jogando Uno com o meu amigo estava falando de algo muito maior, que era exatamente isso. Chegar atrasado, perder o timing. Gente, teve uma pós-graduação, né, que eu fiz que eu quase perdi o timing da pós-graduação. Eu estudei a pós-graduação e quando chegou bem no finalzinho, na hora de fazer o trabalho, para entregar o trabalho de finalizar a pós-graduação, eu quase não consegui entregar. Eu tive que fazer um esforço gigantesco e era uma coisa inconsciente. Eu não sabia o que era, mas tinha algo me puxando que não deixava eu entregar o trabalho. E aí eu fui lá com muito esforço e fiz o trabalho e entreguei o trabalho. E agora quando eu olho para trás eu consigo entender. Naquele momento eu não me sentia à vontade para fazer a pós-graduação, por quê? Porque eu estava dando mais um salto de crescimento e essa crença, ela não estava de acordo com isso.
no sentido de que, olha, você vai dar mais um salto de crescimento, você vai, né, frustrar os seus irmãos, você vai fazer eles sofrerem, você vai fazer eles se sentirem tristes. Só que, na verdade, isso é tudo dentro da nossa mente. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com as crenças que a gente alimenta, que na nossa infância aconteceram. Então, quando a gente entende o poder que essas crenças têm sobre o nosso comportamento, a gente começa a perceber então por que às vezes a gente está perdendo o timing. Não tô dizendo, entende, que só isso é o que está acontecendo com você, mas olha para essa crença, olha para isso, porque se você está perdendo o timing, é porque você não está querendo frustrar alguém. É porque você não está querendo chatear alguém. Então você está se colocando para se atrasar, para dar espaço para outras pessoas, porque você está meio que, sabe, ai, poxa, mas as pessoas elas vão ficar tristes, elas vão ficar chateadas comigo, elas vão ficar x, y, z. Não importa. É tudo dentro da nossa cabeça. As pessoas elas vão ter que sentir aquilo que elas precisam sentir dentro da experiência delas, porque tudo que elas estão sentindo tem a ver com as crenças delas. Tudo que a gente está sentindo tem a ver com as nossas crenças. Então, quando a gente se liberta dessas crenças, a gente traz para a vida o potencial que a gente tem. E a gente está segurando o nosso potencial por conta dessas crenças que limitam a gente. Então eu espero profundamente que você reassista esse vídeo e que você pegue com detalhes isso tudo que eu te trouxe para que você possa refletir, para que você dê a oportunidade, né, daquilo que você tem de melhor que venha à tona ao mundo e que você pare de se sabotar e que você pare de perder os seus timings só para você não chatear alguém na sua cabeça, sendo que isso tudo são crenças. E mesmo que as pessoas se chateiem, como eu disse, são experiências humanas, são seres humanos. A gente precisa da oportunidade das pessoas aprenderem a lidar com os seus sentimentos, assim como nós precisamos aprender a lidar com os nossos, e é assim que todo mundo cresce. Ok? Então, se fez sentido para você, deixa aqui embaixo seu comentário, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e, é claro, né, deixe o seu like, porque ele é muito importante para o algoritmo do YouTube, ok? Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.